Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Imagine-se em uma sala completamente escura. De repente, uma porta se abre por poucos segundos. Do outro lado, você enxerga algo capaz de transformar a sua vida para sempre. Mas quase ninguém nota essa porta. E quando ela se fecha, não existe segunda chance. É exatamente isso que está acontecendo agora com o XRP. E se você está assistindo a este vídeo, significa que faz parte do pequeno grupo que já percebeu o que está prestes a acontecer antes que vire manchete em todos os lugares. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque aqui a gente não corre atrás da notícia, a gente chega antes dela. Por anos, o XRP foi motivo de piada, chamado de moeda de banco, descartado por influencers e ignorado por investidores do varejo. Mas enquanto as críticas tomavam conta das redes, nos bastidores algo maior acontecia. Hoje, bancos, instituições e até governos estão se posicionando em silêncio. Nesta matéria, especialista diz que 99% serão bloqueados, enquanto 1% que detém o XRP será recompensado. E aqui está o porquê. Abaixo nós vemos que uma voz preeminente na comunidade XRP provocou discussão com uma visão ousada sobre o futuro do dinheiro. De acordo com o comentarista da comunidade Pumpias, uma reinicialização financeira está em andamento e recompensará apenas os poucos que detêm XRP. Essa visão sugere que o próximo sistema financeiro não recompensará aqueles que detêm criptomoedas fiduciárias ou especulativas. Em vez disso, tokens baseados em utilidade como o XRP se tornarão o novo padrão de valor. Em particular, Pumpius afirmou que 99% das pessoas serão bloqueadas por manterem os ativos errado. Enquanto isso, ele afirmou que os outros 1% estará ao lado promissor por manter o XRP. Infraestrutura, não especulação. Pumpius retrata o XRP não como uma mera transação ou token, mas como um documento de cidadania no império financeiro pós-reinicialização. Ele o vê como uma utilidade essencial integrada ao que descreve como o novo tronco cerebral bancário. Essencialmente, esse comentário distingue os detentores de XRP dos participantes típicos do mercado de criptomoedas no varejo. Ele traça uma linha entre os negociadores de moedas memes e aqueles que se posicionam para uma reformulação sistêmica. Pumpius argumenta que, à medida que CDBCs, dívidas tokenizadas e trilhos de blockchain autorizados se consolidam, o XRP atuará como uma camada de roteamento para cada transação, propriedade e empréstimo em uma economia global digitalizada. Instituições já estão testando o XRP. Em apoio a essa alegação, Pumpius destacou as transações institucionais. Ele afirmou que o XRP havia sido testado pelo Banco das Compensações Internacionais, o BIS, e mapeado pelo Banco Mundial, enquanto o Fundo Monetário Internacional, FMI, elogiou o projeto. Ele também destacou os compromissos da RippleNet com mais de 40 bancos centrais. The Flip será silencioso e não televisionado. Pumpius concluiu alertando que a transição para um novo sistema não será anunciado com sirenes ou flashes de notícias. Segundo ele ocorrerá discretamente por meio de atualizações de protocolo de integração e backend. Aqueles que perderem a mudança poderão ser excluídos permanentemente da participação. Alguns até afirmaram que não manter XRP é um risco insano à estratégia financeira. O resumo da matéria diz que a maioria das pessoas ficará de fora. Só 1% que já está posicionado com XRP será recompensado, porque o sistema financeiro está mudando, mas nem todos serão excluídos. Na hora, muita gente chamou de sensacionalismo, mas quando você começa a ligar os pontos, percebe que essa afirmação pode ser mais real do que parece. Primeiro, o sistema, a ISO 20022, já começou a ser adotada. Pagamentos internacionais, bancos centrais, liquidações digitais, tudo está migrando para este novo padrão. E quem está compatível com ela? O XRP. Não é teoria, a RippleNet já está sendo testada em bancos, o processo contra a SEC praticamente resolvido, as regulamentações estão abrindo o caminho, o XRP não precisa ser mais aceito, ele já está sendo integrado. Se você entendeu o que isso representa, não espere o sistema avisar, se inscreva agora, ative o sininho e vem fazer parte da comunidade que antecipa, não reage. A maioria não espera uma explosão, uma manchete, um influencer dizendo agora vai, mas os que realmente entendem o jogo já
estão segurando com estratégia. E nesta matéria tem uma pergunta: mãos de diamante até 10 mil dólares, especialista compartilha a melhor estratégia de saída do XRP. O Times Tabloid publicou uma entrevista com um especialista que explicou a sua estratégia de saída com o XRP. Abaixo nós vemos, em um tweet recente, o renomado comentarista de criptomoedas e analista de XRP, Althink XRP, abordou o sentimento amplamente repetido entre os detentores de XRP sobre manter as chamadas mãos de diamante até que o ativo atinja um improvável ponto de preço de 10 mil dólares. A publicação questiona a viabilidade psicológica de tal estratégia, argumentando que muitos investidores estão subestimando as pressões emocionais e financeiras associadas a ganhos grandes e repentinos. E mais abaixo ele destaca a diferença entre o investidor do varejo e o investidor institucional. Investidores profissionais normalmente não esperam por um momento único de explosão. Em vez disso, operam com estratégia de saída pré-definidas, realizando lucros em intervalos lógicos para reduzir a exposição e gerenciar riscos. A sugestão não é necessariamente abordar a ideia de manter posição de longo prazo, mas sim ser transparente e ponderado sobre os próprios limites para a realização de lucro. Enquanto o varejo vende no primeiro pulo, o institucional espera até o sistema depender deles. Eu não toco nos meus ativos até atingir 10 mil dólares e mesmo assim saio em etapas. Ele chama isso de Diamond Hands até 10 mil dólares. Para muitos, isso soa como loucura, mas para quem entendeu o papel do XRP em uma nova estrutura financeira, é lógica pura. Olhando para o gráfico do XRP, enquanto todo o mercado cripto está em queda, o XRP não é exceção. O preço atual está em torno de 2 dólares e 96, acumulando uma queda de mais de 4% no dia. E aqui está o ponto-chave. O gráfico mostra que o XRP perdeu as médias exponenciais de 9 e de 20 períodos que funcionavam como suporte dinâmico. E isso abre espaço para uma correção mais profunda. O suporte imediato em 3 dólares foi rompido para baixo e agora os olhos do mercado estão voltados para a zona dos 2 dólares e 74, que é um suporte muito mais forte. Do lado de cima, só a retomada de 3 dólares e 40 e depois 3 dólares e 66 pode devolver a força compradora e retomar a tendência de alta. No RSI, vemos uma leitura de 44 pontos, mostrando que a força compradora perdeu fôlego, mas ainda não estamos em zona de sobrevenda. Isso indica espaço para mais correção antes de uma reação. Mesmo assim, é importante lembrar que desde o fundo da última correção, o XRP valorizou mais de 80%. Isso significa que, apesar da queda atual, a tendência de médio e longo prazo ainda é de alta, desde que o ativo não perca o suporte na casa dos 2 dólares e 77. Estamos, portanto, em um momento decisivo. Ou o XRP segura nessa região e se prepara para retomar os alvos acima de 3,40 e 3,66, ou pode mergulhar em uma correção mais dura antes do próximo movimento explosivo. Esse gráfico mostra que a queda do XRP não é um acaso do mercado. Toda correção tem um papel. Ela limpa os excessos, afasta os espectadores de curto prazo e deixa o preço pronto para a próxima decisão. Quem entende análise técnica sabe, isso não é fraqueza, é preparação silenciosa para algo maior. Quer aplicar isso na prática? Não é sobre entrar com tudo, é sobre ter um plano, estudo e visão. Analise o projeto, estude as parcerias, entenda a Riponet, leia os textos com os bancos, confira o white paper, mas principalmente tenha uma estratégia de saída. Venda por partes, 5%, depois 10%, depois 20% e sempre deixe uma parcela intocável, que é o que eu seguro para longo prazo caso o sistema vire de verdade. Não é hype, é estrutura. Enquanto muitos ainda pulam de moeda em moeda, o XRP segue construindo espaço onde o dinheiro vai circular. Se posicionar agora é estar no 1% que entende antes da multidão, e quando a porta se fechar, não adianta
correr, porque quem estiver do outro lado não vai precisar correr, só vai assistir enquanto o sistema roda com eles dentro. E se esse vídeo virou uma chave na sua cabeça, não deixa para depois, se inscreve agora, ativa o sininho e compartilha com alguém que você quer ver ganhando com você, porque o sistema não vai esperar, mas agora você já sabe. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.